Olá, está começando mais um Sem Restrições aqui pelo nosso portal Fala Litoral, nossa TV web Fala Litoral, nossas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, que acompanham a nossa programação, e a você que nos acompanha também pela Max Cloud TV, pela CX TV e pela Brasil ao Vivo. Todos vocês que nos acompanham nesse momento, muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje, nosso Sem Restrições, eu converso com Claudir Maciel, político aqui da nossa região, empresário também da nossa região, de Balneário Camboriú e região, 51 anos, natural de Chapecó, mas que já convive aqui conosco há muitos anos, né? Vereador eleito em 2001, depois reeleito em 2004, 2016, presidente da Câmara e exerceu alguns cargos no Executivo Municipal e também estadual. Uma larga experiência e que hoje vai estar aqui conversando comigo para falar sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o Brasil, falar um pouco da sua percepção com relação a tudo isso que está acontecendo não só no Brasil, mas em especial em Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina. O Claudir, que já está afastado há algum tempo desse meio, numa conversa informal, falávamos que ele tomou aquela posição de consultor, ou seja, você sai do problema e começa a enxergar o problema de fora. E é a partir disso que nós vamos conversar hoje aqui, falar um pouco sobre Balneário Camboriú em especial, já que é isso que ele tem feito nos últimos tempos, é observado a nossa cidade. Claudir, primeiro, obrigado por atender o nosso convite e participar do Sem Restrições. Seja bem-vindo ao portal Fala Litoral. Eu que agradeço, Lacerda, a oportunidade de poder revê-lo, né? Já tivemos algumas experiências e quando era secretário de Desenvolvimento Regional, concedeu algumas entrevistas lá em Itajaí e hoje ser convidado aqui para mim é uma honra, né? Junto com o meu amigo o Molina, o Saraiva, nós viemos aqui para conversar um pouco sobre Balneário Camboriú, porque Balneário Camboriú não é uma cidade isolada. Balneário é uma cidade polo aqui na nossa região. As decisões tomadas aqui têm repercussão em toda a nossa região. Verdade. Então nós temos esse papel preponderante de ser o carro-chefe da nossa micro-região aqui, com assuntos relacionados a ambos os municípios, né? Seja no transporte, na saúde, na educação, na segurança e principalmente na questão econômica ligada ao turismo. Claudir, o nosso bate-papo aqui tem essa característica de informalidade e esse é o propósito do programa, por isso que é sem restrições, para que a gente não tenha muita formalidade. E é bom conversar com você, porque eu já tive a experiência, como você disse, de conversar com você em outras oportunidades. Mas uma coisa que me chama a atenção dentro desse contexto de percepção, e a gente enxerga o Brasil, ou quando, até um comentário antes de começar o programa, você falava do próprio futebol como exemplo, né? Muitas vezes quando a gente sai do campo e vai para o banco de reservas, entre aspas, você começa a ter uma outra percepção desse universo. Com relação à política, não é diferente. E eu queria perguntar a você, dentro desses últimos anos, qual é a tua percepção do momento atual que vive a nossa cidade de Balneário Camboriú, o que você entende que ainda precisa ser feito e o que está sendo feito, que está dando resultado? Então, Lacerda, eu vejo que muita coisa mudou nesses últimos anos, né? Principalmente na última década, né? Esse avanço tecnológico que nós tivemos forçou uma mudança de comportamento no mundo inteiro, né? Nós tivemos um rompimento aí das fronteiras formais, né? Hoje a gente se relaciona com povos do mundo inteiro, com experiências do mundo inteiro. Então, muitas verdades que nós tínhamos, né, passam a ser bobagem se a gente sair daquele ciclo e começar a olhar de fora, né? A minha experiência de ter passado aí por praticamente todos os cargos em Balneário Camboriú, só não fui prefeito, né? Mas ajudei nos últimos 20 anos a construir toda uma legislação que fez de Balneário Camboriú uma cidade, um case de sucesso, né? Balneário Camboriú, se colocado na balança, ela tem muito mais a colher do que a resolver. Claro, problemas existem, né? Desafios existem, mas instrumentos e capacidade para isso nós temos, né? Eu cito um exemplo, por exemplo, um exemplo que o estado de Santa Catarina deve ter entre 20% e 25% de coleta e tratamento de esgoto. Sim. Nós beiramos 100% aqui em Balneário Camboriú. O grande problema aqui ainda é Camboriú, né? Que interfere um pouco na qualidade mas tem solução. Da balneabilidade. Eu estive essa semana, o prefeito Elcio me ligou, tomar um café lá no gabinete e bater papo, né? E a gente estava falando sobre isso. Aí eu falei, Elcio, eu dei uma entrevista recentemente e eu defendo já há muito tempo
que a EMASA, em Balneário Camboriú, execute o saneamento de Camboriú e fique com a receita. Camboriú ganha o saneamento, a EMASA ganha porque vai recuperar o investimento, né? A EMASA é uma empresa de Balneário Camboriú, superavitária e com capacidade de endividamento. Ela poderia, sim, contrair algum financiamento, deve dar em torno de 180 milhões, por aí, né, lá em Camboriú. A Águas de Camboriú fez esse levantamento. Só que a EMASA teria como garantia a própria receita, porque quando você passa a rede de esgoto, vem a taxa de esgoto. Então você passa a ter uma receita que hoje não existe em Camboriú. E claro, o terceiro beneficiado disso seria o Rio Camboriú, que voltaria a respirar. E Balneário, então, consequentemente, a balneabilidade principalmente. Eu até falei, Elcio, eu vejo assim que é como um rico, né? Tem uma casa de frente para o mar, mas tem um vizinho pobre. E o vizinho joga esgoto no quintal dele. E ele fala, mas o vizinho não tem dinheiro para resolver. Vai lá e resolve o problema. Não, e não está pedindo para dar o dinheiro. Sim. Né? Para você emprestar o dinheiro para ele, resolve o problema do esgoto e todo mundo vai viver feliz e bem. Né? Agora, você citou a EMASA, mas a Águas de Camboriú, ela tem receita para isso, já foi apresentado para o prefeito. Há um conflito de interesse lá, porque parece que tem intenção de se levar a EMASA para lá, pelo menos em outras oportunidades. Eu conversei com o pessoal da Águas de Camboriú e disseram, nós temos recursos para investir. O que falta é o acerto político com o prefeito. Isso chegou a ser discutido nessa conversa que você teve? Ele não me citou isso, né? Mas a EMASA é uma opção. Né? A EMASA tem know-how, tem estrutura, é superavitária, acho que tem mais capacidade de endividamento, né? De contrair, né? algum financiamento para isso, né? E fazer esse investimento. E Balneário Camboriú é parte interessada nisso. Não tenha dúvida. O esgoto de Camboriú vem parar na praia e contaminar o nosso principal produto turístico. Então, nós somos parte interessada nisso, né? Tanto na questão do investimento quanto na questão da gestão. Né? Nós podemos fazer isso. Eu defendo agora Águas de Camboriú, pode ser uma opção. O problema é que tem que ser resolvido. A questão, assim, às vezes se debate muito no meio político e com pouco resultado. Né? Eu até vi uma entrevista do Tiririca, ele falou assim, não, o deputado trabalha muito, mas produz pouco. Né? Porque é muito debate, muita coisa, conversa. E volta e tal. Às vezes você olha, tem coisa aí de 20, 30 anos atrás que é o mesmo assunto. Sim, né? Exatamente. Então, olha só, a EMASA com essa capacidade e com esse interesse poderia buscar esses recursos. Se ela não tem em caixa disponível, né? Para não ficar zerada, ela poderia. Porque às vezes você diz, porque eu inscrevi Camboriú num programa do governo federal. Sim. Não vai vir dinheiro. Imagine que um senador, né, que ganhasse 200 milhões para Santa Catarina. Um senador qualquer. Você acha que um senador daria 200 milhões para Camboriú? Não daria. Ele vai pegar 200 milhões e dividir em 300 municípios. Proporcionalmente. Sim. Né? Então nunca vai resolver o problema, porque é uma lenda. Se der 200 milhões para Santa Catarina, quanto é que vai dar para São Paulo? Quanto é que vai dar para o Rio? Quanto é que vai dar para o Paraná? Então isso não vai acontecer conosco. Agora vamos pensar, pensando em Balneário Camboriú e pensando que em breve teremos eleições para prefeito aqui na cidade. Primeiro que você já buscou essa oportunidade em função de articulações dentro do próprio partido, acabou não tendo essa oportunidade de ser candidato a prefeito. Você pretende ser candidato a prefeito na próxima eleição, se assim entender os seus pares? E sendo candidato a prefeito numa próxima eleição em Balneário Camboriú, quais os pontos que você considera prioritários que teriam nesse momento necessidade de serem desenvolvidos? Nós temos uma cidade em franco crescimento, uma cidade que tem, como você disse, uma percepção completamente diferente nesse contexto mundial. As redes sociais facilitaram isso, mas nós temos um grave problema aqui, que é a mobilidade urbana. E você não consegue, eu pelo menos não enxergo na cidade, alternativas para que isso venha a melhorar. Hoje, que não tem temporada, fora de temporada, você sabe disso, mora em Balneário eu também, nós temos dificuldade de transitar na cidade. Esse seria um dos pontos que você entende que existe uma necessidade de ser resolvido por um futuro prefeito, e quais seriam os outros que você tem em mente que poderiam ser abordados num plano de governo futuro? Olha, Lacerda, eu tenho uma opinião que a política não é para quem quer, é para quem é. E você é político com mandato, sem mandato, com partido, sem partido,
porque você se interessa pelos assuntos, né? É como um cantor, tem que ter o dom. Sim. Não adianta você querer cantar e você não ter o dom. Não vai, né? Jogador de futebol tem que ter habilidade. Não Sim. é só treinamento, não. Tem que ter a intimidade que se fala com a bola, né? E eu exerci muito tempo cargos, né? Participei ativamente da vida de Balneário Camboriú, resolvi sair um pouco do jogo, andar pela cidade, rever os amigos, conversar um pouco, com uma visão um pouco diferente, e em cada lugar que eu vou, todos os dias da minha vida é alguém falando, quando é que você vai voltar, vai participar da eleição? Isso já faz 6 anos, né? Eu disse, então nós vamos voltar a discutir os assuntos da cidade. E foi uma enxurrada de convite aí para participar de programas. Recentemente eu tive também na Câmara, em 2 audiências, né? Uma lá na Vila Real e outra na Câmara, falando com os delegados sobre o plano diretor, de que o plano diretor, o sucesso do Balneário Camboriú está muito ligado ao plano diretor que nós construímos em 1974 pela primeira vez. Era um plano diretor com regras, mas liberal, né? Permitiu que se fizesse edifícios maiores, apartamentos mais confortáveis, mais valorizados, e isso acabou tendo uma repercussão internacional. Depois estendemos isso em 2002 para o bairro dos Pioneiros, foi um sucesso. Para a Barra Sul também foi um sucesso, e hoje se discute essa possibilidade para os bairros de Balneário Camboriú. Porque na região central, entre Brasil e Atlântica, nos últimos 10, 12 anos, mais de 30 hotéis já foram demolidos. Porque a lei exige que você tenha ali um terreno de 2.000 metros para fazer um hotel. Quem tem um terreno de 2.000 metros, hoje permuta com a construtora e em 3 a 7 anos vai faturar 300 milhões. Nunca que com um hotel ele vai guardar 300 milhões. Né? Então nós temos que explorar outras potencialidades. Por exemplo, na margem do Rio Camboriú. Né? Para isso nós temos que pensar no saneamento, né? Porque nós temos um outro instrumento chamado de outorga onerosa, que o município de Balneário Camboriú experimentou em 2002, né, na primeira aprovação, e já arrecadou mais de R$1 bilhão com essa fonte de renda. Né? Então, o que eu estou te dizendo? Que o plano diretor de Balneário Camboriú é um grande instrumento para resolver questões de mobilidade. Nós chegamos num patamar intermediário que a cidade nem é tão vazia, né, e a cidade ainda pode encher mais. Então, nós temos que tirar carros de rua. Né? O modelo de transporte que nós estamos experimentando, que as 2 empresas de Balneário já jogaram o boné, né? A segunda. Primeiro que é impossível ter... Não, é que esse modelo... Se não for para a mão do governo municipal, não tem o que fazer, cara. Ninguém é ladrão do seu dinheiro, né? Vamos ser justos, né? Então, eu estava falando para o Saraiva, contando para ele, olha só, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu trabalhava lá no Pioneiro, lá no hotel. E aí pegava o ônibus todo dia 15 para as 8. Era de Sagrado. 45 em 45 minutos que eu esperava. Mas ele estava lá. Não, mas era 45 minutos. Toda vez que eu pegava aqui na Marginal, né, na região da Vila Real que eu morava, quando o ônibus chegava no meu ponto, eu botava o pé no estribo, segurava nos 2 ferros e eu ia com o corpo para fora. Imagina. 42 lugares a um ônibus. O ônibus levava 90, 100, 110 pessoas. À medida que as pessoas iam descendo, eu ia entrando. Isso era normal. Nós não tínhamos código de trânsito. Não havia restrição. O tempo foi passando, modernizando, vieram as exigências, então você só pode andar no ônibus sentado. Aí 42 lugares. Não é isso? 44, acho que é. Né? 44 lugares. Dos 44, idoso não paga. Estudante paga meio. Deficiente paga meio ou não paga. Né? E eu acho que deve ter uns 25 pagantes. Dos 25 pagantes, entra aplicativo, mototáxi, financiamento que nós não tínhamos antes. Né? Essa época que eu estou te falando era a inflação de 85%. Hoje você compra bicicleta elétrica. Você compra uma bicicleta elétrica, você compra uma Bisa e paga uma prestação que é mais barata do que andar de ônibus. Então, o transporte de 40, 50 anos atrás não funciona mais esse modelo. Nós temos que ter um modelo mais moderno. Eu estava conversando com o doutor Jorge Teixeira, médico, foi deputado, mora aqui na Barra Sul, e falando exatamente isso para ele. E aí tinha mais um empresário de Brusque, eu disse, olha só, eu viajei recentemente para Nova York e eu só andei de metrô lá, $2,50. Você anda de ponta a ponta, né? Funciona. Né? Vai em Paris, só anda de metrô. Vai em Londres, só anda de metrô. Por que aqui a gente só quer andar de carro? Porque o transporte não funciona. O transporte só vai ser bom para o pobre quando for bom para o rico também. For atrativo para o rico.
né? E a gente tem que fazer em Balneário Camboriú um aproveitamento da geografia que nós temos, né? Trazer para cá uma discussão sobre um transporte moderno. Que tipo de transporte você pensa hoje? Eu acho que nós Seria podemos viável, pensar, Balneário? nós temos que avançar na discussão com os especialistas, né? Mas a minha visão, pelo que eu já vivi, pelo que eu já viajei, pelo que eu já usei, é bonde elétrico e até em VLT. VLT tem uma experiência Usando do a Rio. orla, então, né? Não dá para jogar para dentro aqui, porque não tem espaço, cara. Aonde? Avenida Brasil, Terceira Avenida. Mas olha só, eu Ué, participei, quando era secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, É. eu participei de uma audiência com os alemães e o ex-senador Luiz Henrique sobre transporte de massa, que chama, né? Uhum. Que era para Florianópolis. Então, assim, pô, aquele trânsito horrível das pontes ali para chegar na ilha, se fizer um transporte de massa, né? Aí a questão foi assim, transporte de massa só funciona sob duas condições. Primeiro, tem que ter conectividade. Sim. O que eu lhe falei, Nova York, Paris, Sim, sim. Londres, né? Amsterdã, funciona porque a cada 500, 600 metros você tem uma estação. Isso. Então você tem que andar 300 metros, quando muito, né? Uma mulher de salto, uma pessoa idosa, Sim. uma pessoa com uma necessidade especial, tem que ter conectividade. Tu não pode largar esse pessoal lá em Florianópolis, no terminal Santa Rita, e aí a pessoa não ter para onde ir. Vai fazer o quê? Você não pode pegar essa massa, largar na rodoviária de Balneário e não ter para onde ir. Então nós temos que criar conectividade. E a segunda, tem que ter subsídio público. Tem que certeza. entender isso como sendo mais barato do Sim. que manter tantos carros na rua, poluindo, ocupando espaço, provocando congestionamento, exigindo desapropriações, exigindo ampliações de vias que no final custam mais caro do que criar um transporte dessa natureza. Veja só, nós temos em Balneário somente ruas retas, são avenidas retas e transversais retas. A nossa geografia é totalmente plana. Nós temos que entrar nessa discussão. Sim. Fazer um transporte de massa qualificado não é só para o pobre usar, mas que o rico também possa deixar o seu carro e utilizar o transporte, assim como ele já faz quando viaja para o exterior. Sim, até porque você tem dificuldade de chegar no centro das grandes cidades. Você citou alguns exemplos, Londres é um exemplo, e outras cidades da Europa, em que você não pode chegar com o teu carro lá. Não tem estacionamento. Não tem estacionamento e você só pode hoje, E por é exemplo, caríssimo. É caríssimo. Você É pode caríssimo chegar andar com de carro carro lá. elétrico hoje lá. É. Carro que polui não pode. Quer dizer, só que o que você disse, o transporte alternativo, coletivo, ele te dá condições de você ir a qualquer ponto da cidade em trechos pequenos, exatamente. Eu não consigo enxergar Balneário Camboriú, e é onde que eu discuto contigo, com essa locais para se fazer isso. Mas tudo bem, é um assunto para se discutir no Não, futuro. nós temos aqui a Avenida Atlântica Assim, com alargamento e possibilidade de ampliar. a única que eu Não é? vejo é essa. Não, a terceira é um corredor excelente, uma avenida Tá bom. larga, uma avenida larga que poderia receber um estudo desse aí. A quarta avenida se tornou uma excelente avenida, ligada na Martin Luther. Dá para interligar. Esse Dá para negócio. interligar. E isso Agora- que eu estou lhe falando atenderia 70% Sim. da população que mora na região central, incluindo Barra Sul Com e certeza. Pioneiros. É. E, Agora- e Bairro das Nações. Né? Agora, eu quero aproveitar o tempo que você citou uma situação que me chamou a atenção quando você falou do dono de hotel que tem que ter um terreno de um determinado tamanho, então não interessa mais. Aí isso não entra em conflito com a vocação da cidade, que é o turismo, ou seja, como é que você transforma, já que estão construindo prédios, e o turista que vem para cá, se nós vamos diminuindo a qualidade e diminuindo a quantidade de hotéis, como é que faz isso? Vai começar no AMB ali, aquelas coisas? Não, Qualquer lugar? não. Como é que Veja funciona só, isso? nós temos um modelo... Se eu sou dono de um... Eu não vou construir um hotel porque não vale a pena, como você falou. Preferível entregar para a mão de uma construtora. E aí, como é que fica? Não, mas veja só, nós temos uma indústria, chamada indústria da construção civil, que gera aqui cerca de 5 mil empregos diretos, parece uns 20 mil indiretos. Uhum. Então ela é muito importante. Claro. Muito importante para a cidade. Ela produz unidades habitacionais com valor altamente agregado e geram tributos para a municipalidade. Né? Eu vou lhe falar da outorga, fora o IPTU, fora o ISS. A outorga onerosa, Balneário Camboriú já arrecadou nesses anos, né, nesses 20 anos, mais de R$1 bilhão. Atualmente tem uma operação de cerca de 300 milhões, né, de outorga onerosa, que a construção civil vai pagar. Essa receita é muito importante para o município. Né? Claro, se a construção civil está valorizada e você tem um terreno e o hotel não é tanto,
você vai negociar com a construção civil. O que nós precisamos fazer? Criar novas áreas de expansão. Balneário Camboriú é o segundo menor território de Santa Catarina. É o segundo menor município. Né? Nós temos potencialidade aqui no bairro da Vila Real, né? Margeada pelo Rio Camboriú. No bairro Nova Esperança, margeada pelo Rio Camboriú. A ideia, então, seria avançar para os bairros. Avançar para os bairros. Mas aí voltamos no problema que você citou antes também, que aí volta o problema da mobilidade e o deslocamento dessas pessoas. Mas ao criar Uma coisa tem que estar ligada à outra. Do couro tem que sair a correia. Ao criar novas áreas de expansões, nós podemos tributar isso para o investidor e reverter isso em investimento para melhorar a mobilidade. Né? Hoje em dia, a dificuldade dos bairros... Você vê a possibilidade de estancar a construção civil? Não, longe disso. Então, isso é uma realidade. Claro. O que nós temos que ter a inteligência de criar áreas de expansões. Sim. O centro de eventos, por exemplo. Né? Pois é. A previsão é trazer mais de 300, 400 mil visitantes através. Mas ninguém pensou ainda em como movimentar esse povo ainda. Está pensando. Mas aí, né? O pessoal vai chegar. Está pensando. Nós tivemos tivemos a construção das marginais, né? Das pontes, isso dá uma mobilidade. Tudo bem, mas por exemplo, essas pessoas... Voltamos no problema que você Mas citou, não pode vir essas para o pessoas centro da cidade com ônibus. Pronto. E aí como é que elas se deslocam? Entra carro de novo, um novo modal, aplicativo. Um novo modal. Tem que ter esse novo modal. Tem que tirar esses ônibus ou diminuir essa incidência, né? Desse modelo antigo de transporte. E Balneário tem condições de fazer isso. Tá. Dentro desse contexto aí que nós estamos conversando, você falou que esteve conversando com o Elcio também. Estamos falando de mobilidade e aquela região. Camboriú é uma cidade que tem muita gente que trabalha em Balneário. Existe a ideia do transporte hidroviário ali. Eu te pergunto, você vê isso também como uma alternativa viável para Balneário Camboriú, de deslocamento desse pessoal, usando o Rio Camboriú? Pode ser uma alternativa? Eu vejo, né? O meu compadre é da Itália, né? Uhum. E está me visitando. Eu estava falando para ele essa semana, porque a Vila Real, né, tem uma valorização, mas é tímida. Sim. Enquanto que na Europa, se você tiver uma moradia perto do rio, isso é altamente valorizado. Claro. Né? Herança dos navegadores que valorizam as águas. No Brasil, a nossa cultura, que rio é para jogar esgoto, é para jogar lixo. Né? Então, assim, 2017, 2018, eu tive com o Elcio, levei lá um estudo do Rio Camboriú, né? E essa ideia da gente criar vários pontos, né? Acabou não avançando em Balneário, mas ele recebeu com muito chegou entusiasmo. A fazer uma apresentação disso lá, viu? Foi feita a apresentação. Eu tive Exatamente, né? E Camboriú está aberto para isso. Você imagina que se lá naquela pontezinha ali de Camboriú a gente botasse uma estação e as pessoas quisessem pegar esse transporte aquaviário, desembarcar ali no Mole da Barra Sul, né? Participar da vida de Balneário Camboriú e voltar por ali. O próprio turista de Balneário Camboriú, gente que viaja, que gosta de viajar, a gente viaja e quer conhecer tudo. Né? Então as pessoas conhecem Balneário e podem conhecer Camboriú antiga. Né? Camboriú que tem outras culturas. Né? Eu gosto muito de Camboriú. Camboriú tem belezas extraordinárias que ainda não são vistas. Né? Mas permitir que isso chegue lá. Né? E mais do que isso, né? Mostrar que nós podemos ter outra modalidade de transporte além daquela convencional que é o ônibus, né? Sim. Aqueles ônibus que na nossa época eles chamavam de goiabão, né? É verdade. Que era amarelo, cheio de bicho por dentro. A gente pegava umas goiabas para comer. Já comeu goiaba? Meu Deus, do pé? muita. Pega Meu Deus do céu. abria a goiaba branca, né? Aí... A vantagem de pegar a branca era essa, né? Que você se engatava ali. Não, a vermelha era melhor porque você via o bichinho. Não, então, mas eu a tô te branca falando. Você não via. Esse era o segredo. Você pegava a branca que já ia com bichinho, com tudo, né? E tu sabe o que era pior do que você dar uma mordida na goiaba e ver que estava bichado? E ver um bichinho ali? É saber que tu já comeu a outra metade. É verdade. E os outros eram amarelos, cara. Era todo mundo aí com a cabecinha para fora. Parecia aqueles bichinhos da goiaba. Ô Claudir, a gente está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, nossa conversa. Eu te perguntei em termos de hipótese, né? De você vir a ser candidato futuramente. Mas agora falando praticamente, já que você está fora do contexto político, como eu disse, com essa percepção de entender um pouco mais o contexto, saindo do papel, né, de legislador, né, ou de executor, atuando dentro do contexto, existe por parte do Claudir hoje essa vontade e existe por parte dos seus pares essa vontade de trazer o seu nome para
uma disputa eleitoral no executivo de Balneário Camboriú ou não? Vai continuar nesse papel de percepção externa? Não, política eu vou repetir, não é para quem quer, é para quem gosta. Eu gosto muito. Tu gosta? Eu falo política em casa, eu falo com o vizinho, com o zelador, eu estou todo dia falando. E eu gosto, eu paro para escutar as pessoas, né? E vou lhe falar, são centenas de pessoas mandando mensagem, falando comigo, pedindo. Tanto é que eu topei o desafio. Vamos voltar à discussão. O meu partido, o PSD, eu também converso muito, né? Eu tenho uma boa amizade, né, um carinho especial com o ex-prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, né? Também tem apartamento em Balneário, a gente conversa muito. E ele é um grande entusiasta disso, né? O ex-governador Raimundo também fizeram uma força muito grande que eu fosse candidato a deputado nessa eleição. Sim. Eu acabei medindo as condições, tal, fizemos pesquisa, estava muito bem lembrado, né? Mas esse ano ainda teve um fator, nasceu o meu filho Leonardo, está com 3 meses, legal. né? Depois Parabéns. de 20 anos, a mais nova é a Letícia, né? Uhum. Eu tenho 3 filhos e agora nasceu o quarto, que é o Leonardo, né? E aí a convenção era dia 15, ele nasceu dia 17 de agosto. Eu disse, não vou fazer isso com ele agora. Sim, tá bem. Mas vou lhe falar que vão topar o desafio e vão discutir os assuntos de Balneário Camboriú. Falar de ser candidato, de se eleger ou de perder, isso é consequência. Isso é consequência, né? Sim. Mas eu acho que posso contribuir muito com a discussão política de Balneário Camboriú, assim como já fiz ao longo dos meus mandatos na Câmara, como secretário de Sim. Planejamento ou secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, né? Nós podemos contribuir e temos essa obrigação. Sim. Tu entende, então, que tem espaço para isso, para uma Tem espaço, futura candidatura né? tua? E eu lhe digo mais, hoje nós temos aí cerca de 10, 11 partidos que estão fora da administração municipal. Sim. É preciso estabelecer uma discussão com essas forças políticas, porque elas têm sim ligações sociais, nos bairros, com as pessoas e com os problemas de Balneário Camboriú, né? E a partir daí tirar um entendimento para, de repente, estabelecer um debate com uma candidatura, né? Eu tenho disposição, se a turma achar que deve, nós podemos participar sim. Agora tem que ter voto, tem que combinar com o povo. Né? Se o povo não quiser, não dá, né? Não adianta... É o Garrincha, né? É verdade. Tem que combinaram com os russos já? Não, senão não tem graça, né? Mas o primeiro passo, assim, política é determinação. Isso você determinação. Tem hoje. Eu sempre tive, né? Determinação. O segundo é a persistência, você fazer a caminhada. Não adianta estar determinado e não levantar da cadeira. Né? E claro, daí você tem que encontrar amparo com as pessoas que estão te ouvindo, né? Com certeza. Claudio, quero te agradecer, obrigado pelo bate-papo aqui no nosso Sem Restrições. Tendo a oportunidade de vir aqui conhecer também o portal Fala Litoral, fica aberto aí o portal para você, para toda a sua equipe, precisando de nós, estamos à disposição. Recado final para quem está nos acompanhando aí, fica à vontade. Agradecer a você, Lacerda, né? A todos que te acompanham e dizer, né? Aristóteles tinha uma frase, o pior castigo para quem não gosta de política é ser governado por quem gosta. E quem gosta pode ser, às vezes, um pilantra, né? Alguém que você não queira que esteja lá. Então, quer mudar a realidade da tua cidade, do estado, do teu país? Participe da política, né? Dê a sua contribuição, faça a sua parte, que você vai ver que grandes coisas vão acontecer na sua comunidade. Muito obrigado. Grande abraço para você. Aí. Obrigado aí a todos que participaram aqui, direto e indiretamente, para que a gente pudesse estar apresentando para vocês esse nosso programa Sem Restrições. Grande abraço, continue acompanhando a programação do nosso portal Fala Litoral e até o próximo programa. Valeu, tchau, tchau.